Boa tarde. Estou aqui com a Lucinda, uma cliente minha, e sentimos fazer aqui um testemunho da mentoria. Ela já está comigo há uns mesinhos valentes, há mais de 6 meses, vai fazer 9 meses praticamente. E então cá vai aqui umas perguntinhas e umas respostas. Ok, sou toda disponível para isso. Com todo o gosto. Então, eu escrevi aqui umas perguntinhas. Vamos lá ver. Compartilha a tua história que te levou até mim. Antes de trabalhares comigo, qual era a tua situação? Que dificuldades tinhas e pretendias ultrapassar? Ora bem, eu estava com um problema de excesso de peso, problemas com a hipertensão, problemas com o açúcar, colesterol, tudo isso que eu queria corrigir e principalmente começar pela perda de peso, que eu sabia que me iria ajudar a atingir os outros objetivos, não é? Para atingir a saúde plena, se é que isso era possível. E então surgiu o Julián. O Julián que vem falar de jejum, de sumos, que me fala principalmente da limpeza do intestino, que eu achei logo que era isso que eu necessitava de fazer, porque começaria por aí a minha desgraça, digamos assim. E, e foi por aí que fomos, não é? E foi por aí que fomos. Exato. Então, e fala um pouquinho da tua história. Qualquer coisa que tu tinhas, sintas que desde sempre que te marcou, que tiveste dificuldade em termos de saúde, em termos intestinais, em termos... porque sempre houve essa... Sim, eu sentia que o meu intestino precisava de limpeza, porque havia um certo inchaço. Não é que eu tivesse não sentia grande dificuldade em eliminar, não era uma pessoa que sentisse obstipação, não. Mas sentia que havia um inchaço abdominal e possivelmente seria a placa mucoide, né? Que precisava de ser limpa. A placa mucoide. E depois, mais tarde, como viemos a descobrir já na parte final do jejum de sumos, também os divertículos. Os divertículos seria um problema que estaria ali para ser corrigido. Exato. Que nós nem fazíamos ideia. Que nem fazíamos ideia, exatamente. Foi uma descoberta que fui fazendo à medida que fui fazendo a limpeza, em que foi saindo a placa, e na parte final havia essa indicação de que poderia haver, seria os divertículos. Sim, tudo indica que sim. Tudo, desde a nossa análise, porque eu também aprendi nesse sentido, não fazia ideia, não é? Foi uma coisa nova para mim. E como isto é tudo tão... este processo de limpeza dos intestinos é tão... que não é inconvencional, se é essa a palavra que eu esteja à procura. Estamos aqui a desvendar aqui as profundezas Exatamente, estamos desconhecidas. à nossa procura, a fazer a nossa busca, porque é um bocadinho no desconhecido. Eu que nunca tinha feito colonoscopia nem nada disso, desconhecia essa parte, né? E foi algo que surgiu, que foi descoberto. E qual foi o clique que te fez buscar, não é? Que te fez querer avançar? O querer avançar foi realmente fazer uma limpeza aos órgãos, era detox, não é? Jejum detox,
a limpeza aos órgãos começando pelo intestino. Eu acho que é o principal órgão que precisava de limpeza. Para atingir os outros, lá está, para atingir os outros objetivos, que era o equilíbrio das tensões, o equilíbrio do açúcar e do colesterol, não é? Que nesta altura estão estabilizados. E porquê é que decidiste trabalhar comigo? Porque foste desde o início uma pessoa com quem senti ligação e conexão e senti que me dava confiança. Foi principalmente isso. Senti que era uma pessoa principalmente que sabia bem, conhecia aquilo que estava a fazer e que dava suporte, te dava confiança naquilo que estava a fazer, no processo. Confiança no E processo. realmente foi isso que aconteceu? Foi isso que aconteceu. Claro que sim. Ao longo de todo o processo, claro que há aqueles momentos que a gente acha que são mais difíceis, que a gente tropeça, que acha que não vai conseguir e tu estás a dar suporte, a dar confiança, a tranquilizar. Eu acho que foi sim. Isso foi o que tu transmitiste. E já tinhas experimentado alguma coisa antes? O que é que já tinhas experimentado neste contexto em que estamos a falar? Não tinha experimentado nada assim, digamos que tão radical. Eu ia fazendo as minhas próprias buscas, as minhas próprias dietas. Já tinha tentado, sim, há alguns anos atrás, a alimentação vegetariana, em que não, lá está, sem acompanhamento, sem suporte, não me mantive mais que 2 anos e meio. Depois comecei a flexibilizar e está, começou outra vez a ganhar peso e tudo isso. Mas lá está, fiz sem suporte, digamos que sem suporte técnico, foi mais uma busca pessoal. O quão importante é que tu achaste que foi esse suporte técnico, não é? Essa guiança, a mentoria, nesse sentido, porque já tiveste esse contraste do vegetarianismo, não é? Agora as coisas foram diferentes, foi um mundo totalmente novo. Sim. Mas há alguma coisa que sintas partilhar nesse sentido, esse contraste, que foi uma coisa e esta experiência? Uma coisa é viver essa busca nova sozinha e outra coisa é vivê-la acompanhada. Acompanhada é totalmente diferente, porque é assim, quanto ao vegetarianismo, é assim, mantive-me 2 anos e meio, mas senti que não era, comecei a sentir que não era importante. Embora toda a parte espiritual também, que já na altura me motivou, não é? Sozinha, lá está, sozinha, sem acompanhamento, isso foi enfraquecendo. Isso não foi sendo cimentado, não foi com base, com suporte, não foi. E claro, isso acabou por um sopro de vento mais forte e eu. Sim, porque eu enfatizo sempre o porquê, o motivo, o espírito da jornada. Sim. E isso também nos traz tanto parte. uma força como uma convicção, mas também uma confiança, um entendimento profundo. Yeah. E isso é que também nos faz continuar. Claro. Essa Suporte, não é? dar suporte em todos os sentidos. Não só o suporte técnico-alimentar, digamos assim, não é? Para os sumos e isso, mas o suporte espiritual, indicas leituras e aquilo que falas connosco é muito importante. É muito importante porque vai direto ao nosso suporte de vida, que não é só físico, não é?
entramos pela espiritualidade e por aquilo que estamos aqui a fazer, que não é só a comer tudo e mais alguma coisa, não é? Há um critério, há uma ordem nas coisas que nós devemos respeitar com o nosso corpo e com o mundo e com a nossa ligação à parte superior. Quais é que foram as grandes mudanças que experienciaste ao trabalhar comigo? As grandes mudanças foi principalmente o mundo do cru, que foi uma descoberta muito boa para mim. Era algo que eu desconhecia. O cru sempre achei que era demasiado, que não conseguiria. E afinal é o mais simples e é o mais fácil. Claro que já partilhamos receitas, Mais algumas avançadas, mais complexas. mais complexas e pronto, tem as suas voltas, mas o cru é o mais fácil e o mais simples para o nosso corpo. A todos os níveis. A todos os níveis, exatamente. Porque uma pessoa pega numa fruta, descasca, come, uns vegetais, corta, faz um molhinho, ou mesmo sem um molhinho, um pouquinho de sal, um pouquinho de azeite, ou o que seja. Isto mais simples, mas que existe essa simplicidade, que existe essa possibilidade de realmente ser algo conveniente, algo fácil. Não temos de andar a lavar 30 mil coisas, esfregar panelas e tudo, não é? Porque os resíduos que nós vemos nas nossas panelas, nos nossos tachos, dos assados, dos fritos e disso tudo, vai lá estar tudo dentro, não temos uma esfregona interna, não é? Exatamente. Uma das grandes coisas, partilhas, ensinamentos teus foi o banho interno. O banho interno é algo que eu não fazia ideia, não sabia e acho que é extremamente importante começar o dia com o banho interno. É o fundamento, a base. Pois, exatamente. Ou seja, que mudanças mais é que tu achas que tu realmente experienciaste para além do cru, para além desse receio e dessa incompreensão, não é? E percepção um pouquinho com receio, não é? Em relação ao cru, ao mundo do cru, que mais mudanças é que tu experienciaste? Experienciei a leveza do nosso corpo e a leveza da vida, a leveza espiritual, a leveza mesmo. Porque quando estava no jejum de sumos, foram 3 meses e uma semana, não é? Assim, o corpo obtinha energia imediata com o sumo, não precisava de fazer digestão. A parte mais trabalhosa, como sabemos, é realmente quando se trabalha ter que fazer os sumos para um dia, para manter um dia de trabalho. Mas é um trabalho que vale a pena. É compensador. É compensador a todos os níveis. Sim, essa leveza não é só uma questão física, é uma paz, uma força interna que se ganha, não é? Um poder da alma, que é mesmo assim, é uma transmutação de vários aspectos mentais, emocionais, não é? E essa mudança também se experiencia, também se vive a 100%, muito espiritual, muito emocional também. Claro que sim. Principalmente tu que estiveste 3 meses a sumos, não é? É uma jornada. Uma jornada, é mesmo. É assim, sem ti nunca teria imaginado fazer tal coisa.
É uma maluqueira. Não, não é maluqueira, foi a coisa mais saudável que eu fiz na vida. Isso não há discussão relativamente a isso. É a coisa mais saudável que eu fiz na minha vida. Não é? A todos os Mas é níveis. interessante também porque experienciámos a mudança foi gradual. Eu nunca quis que as coisas fossem à bruta, que fossem apressadas, que fossem iminentes. Não. Tudo houve uma preparação, tudo houve assim uma série de uns degraus, de um acréscimo, Sim, não é? não se entrou. E a mudança nunca foi. Brusca. Foi tudo um progresso de. Sim, foi toda uma jornada, de suporte que tu deste, de suporte, de confiança, foi quase o dizer és capaz, não duvides, fazes isso. E é o melhor que tens para fazer. E sim, é o melhor que se tem para fazer. Sem dúvida, sem dúvida. É o melhor que podemos fazer por nós, nesta jornada. E quais foram os grandes benefícios que obtiveste? Isso já vimos falando, não é? Os benefícios, para começar, livrei-me da placa mucoide, não é? Porque é um tema muito controverso, tanto no mundo da medicina convencional como neste mundo alimentação viva, crudia vegana e tudo isso é uma questão muito, muito, muito peculiar, muito controversa a todos os níveis e só quem passa por um jejum prolongado de sumos é que consegue realmente entender, experienciar e ter o conhecimento em primeira mão que isto existe, que isto é algo que está dentro de nós e que nos está aqui a corromper a todos os níveis, não é? Só queria também dar aqui a entender às pessoas que vejo que estão a ver o testemunho que realmente o que é a placa mucoide, eu falo disso no canal do YouTube, aprofundo e tudo isso, e que é libertador, Sim, é libertador, principalmente do peso que tudo isso é. Peso físico e peso emocional e peso que afeta também a nossa parte espiritual, queiramos ou não. Porque é algo que está dentro de nós sujo, muito sujo. E que nos livramos dessa sujidade. Ou seja, benefícios foi a limpar-se da placa mucoide. Foi a perda de peso, não é? Que também querias, ao fim e ao cabo. Sim, era uma das principais motivações iniciais. Hipertensão regularizada, níveis de açúcar, colesterol, sim, isso. E ainda por cima, logo nas primeiras análises que eu fiz, a hemoglobina quase no máximo. Não é? Não perdi nada, não perdi vitalidade. Nem força nem vitalidade. Que era uma das coisas que eu temia um bocadinho no início. Se eu ia aguentar, se eu ia conseguir ter uma vida normal fazendo o jejum de sumos. Exato, porque não é? Nós estamos a comer, há sempre esse receio. Claro. Muito menos, lá está, as carnes e os peixes, não é? Totalmente fora desse mundo. Sim, porque fez parte da nossa vida e fez parte de tudo aquilo que nós vivemos e toda a gente à nossa volta, não é? Sim, os médicos lhes faz confusão, não é? Quando eu falei a um médico de família que estava a sair de um jejum de sumos, ele ficou muito espantado a perguntar-me, então, e carne e peixe? Não comeu? Não, então só sumos de frutas e vegetais. Sim, você está bem? Eu disse, para as minhas análises, tenho a hemoglobina 15,5. Não é? É o que gostaste mais do nosso trabalho em conjunto? Alguma coisa que te venha à cabeça? Alguma coisa que sintas de partilhar? Do que gostei mais? A parceria, a partilha sempre, o saber que podia contar contigo,
que estavas presente e fazias suporte a tudo e qualquer coisa, mesmo quando se vai abaixo, porque vai-se abaixo, não há que duvidar disso. Há partes menos boas, em que não se está emocionalmente bem, em que não se está mentalmente bem, exatamente. Há essas partes que tu aí és mesmo fundamental. Fundamental. Saber que podemos contar contigo e tu vais estar aí. Não, não, não desistes por nós. Houve aqui uma interrupçãozinha interessante, mas assim, ok, então o que gostaste mais foi realmente essa presença, Sim, sim. esse carinho, essa entrega. Sim, sim. Saber que podia contar contigo e mesmo naqueles dias que eu até estava furiosa, eu podia desabafar e tu estavas ali para dizer que está tudo bem, não há problema, não há mal. Neste momento vais ultrapassar, continua. Era fundamental. Era fundamental. Sim, uma coisa é que nós estamos aqui a dizer as coisas depois de as passar e dizer as coisas assim desta forma, outra coisa é vivenciar esse caos, não é? Essa pressão externa, interior, tudo isso, essa desconstrução toda, essa transformação, essa... Sim, 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 sim. Naqueles dias que apetece mandar tudo para o teto e acabar com tudo e abandonar tudo, é fundamental. Por isso o acompanhamento, o teu acompanhamento, foi muito importante, é muito importante. E tu sabes fazê-lo. Muito bem. Obrigada. Agradecido eu. Como é que eu consegui ajudar-te a resolver os teus problemas e dificuldades? Foi isso que a gente acabou de fazer, né? Quando se está naquelas fases mais difíceis que apetece mandar tudo para o teto. Tu estavas lá, tu estavas ali. Eres o suporte. Não deixas, não obrigas ninguém a fazer nada, mas não deixas que desista, não deixas que a pessoa ache que está a fazer uma coisa inútil, não é? Que ache que está a fazer um trabalho supérfluo ou ineficaz. Estás ali. Foi principalmente por aí. Olhando para trás e contemplando aqui o contraste que experienciaste, como é que a tua vida mudou? Porque a minha intenção sempre foi transformar a tua vida, não é? Sim. A minha vida mudou principalmente primeiro encontrei a saúde, o equilíbrio, a saúde física e depois uma estabilidade emocional, estabilidade mental e ter mais certeza daquilo que é importante na vida. Porque eu sou uma pessoa que já fazia uma caminhada espiritual, sempre me achei uma pessoa muito espiritual, mas nos últimos 10 anos, por aí, entrei numa parte mais, digamos que mais forte, pura e dura de espiritualidade e de autoajuda e de autoconfiança. E com isto, com o jejum de sumos, com a tua mentoria, eu fiquei à vontade.
e senti-me, uau, estou mesmo aqui, é aqui que eu quero estar, não é perdida a algures a fazer uma treta qualquer, não é? Uma dieta qualquer, uma, uma, uma nutricionista qualquer, não é? Foi muito diferente. Sinto que fiz essa caminhada mudando de vida, não fazendo uma coisinha pequena, uma coisinha de sazonal. Foi mudar a vida, mudar a alimentação, mudar Relação contigo, com a vida. comigo, com a vida, exatamente, com o meu suporte de estar aqui, a viver a vida. É o mais importante isso para mim, porque é essa paz, fé e que vem de uma compreensão de como é que a vida funciona, do nosso papel, que nos leva para o resto da vida em paz e tranquilos. O resto é conversa, não é? Ao fim e ao cabo. Sim, claro que sim. Isso é o claro maior que sim. alicerce que nós podemos ter. Claro que sim, porque como ultimamente se diz, há teorias e teorias e há muitas atualmente. Mas há coisas que são fundamentais e que suportam realmente a vida, e eu acho que isto que eu fiz contigo é a coisa mais que pode ser feita por nós com mais pureza e com mais carinho por nós, com mais certeza do que é importante para estar aqui e viver a vida o melhor possível. Uhum. Lindo. E quais foram as grandes transformações que experienciaste? Falamos um pouquinho da mudança que houve, não é? As grandes transformações que viveste. As grandes transformações foi É sempre algo íntimo, não é? sim, algo íntimo, mas começando por mais duro, digamos assim, a transformação da alimentação, da minha forma de me alimentar, principalmente do crudivorismo, crudivegano, não é? O buscar aí, ver que está aí tudo, está aí o suporte todo, indo pela parte mais material, foi por aí. Claro que a nível espiritual também porque a nossa parte espiritual tem a base física, não é? E Já era um chamado que tu tinhas, não era uma busca que... exatamente. A peça do puzzle que... A peça do puzzle, exatamente. Que precisava de ser trabalhada, de ser honrada, de ser... porque já sabias. Sim, não, só que não tinha encontrado a pessoa certa. Eu nunca me senti atraída, por exemplo, por aquelas dietas dos nutricionistas. Desculpem, eu não tenho nada contra os nutricionistas, mas achava sempre que era inútil. Achava que era um trabalho sazonal, porque tinha colegas que já tinham feito isso e durante um tempo, sim senhor, andavam ali a comer só meia dúzia de coisas e aquilo funcionava, mas logo a seguir descambavam e descambava a vida e descambavam o equilíbrio. Uhum. A postura espiritual, a compreensão. Exatamente. Que é isso? Ou seja, foi a grande transformação, foi a nível da alimentação também, não é? Foi, sim, completamente. Compreender porque é que é importante mudar a alimentação e notar, a perceber-me, comprovar que a mudança da alimentação foi o melhor, o mais simples, o melhor que podia suportar para a minha vida, que me podia dar suporte para a minha vida. Foi a alimentação simples.
a alimentação crua, cruda e vegana, não é? É o mais leve para o nosso corpo, é o melhor para o nosso corpo e é o melhor como suporte de vida. Sim, a minha intenção sempre foi que tu vivesses o contraste, vivesses as coisas de forma tranquila, normais, que não se fizesse nada, entre aspas, radical, que não, foi todo um progresso, daí também estarmos estes meses todos a trabalhar, não é? Exatamente. Porque não sou eu a ensinar-te, não sou eu a dar-te a entender porque é que as coisas devem ser de tal forma. Pois, És tu a viver e ter a experiência e o contraste e errar e fazer de uma certa forma e fazer de outra, para que realmente entendas profundamente e experiencies e que o corpo te dê os sinais, porque é um reset tão belo, tão mágico. Começamos a ter uma comunhão com o corpo tão íntima, tão próxima e tão de tanta presença, de tanto amor, de tanta... É gostar, amar o nosso corpo, porque isso é importante, porque é a base de estarmos aqui, não é? Eu que era que sou um ser bastante espiritual, vivia muito lá em cima e esquecia-me da parte física, da parte alimentar. Eu, ultimamente, principalmente, andava a renegar para segundo, para terceiro plano na minha alimentação. E isso é muito importante. É a nossa base. Todos os dias nos alimentamos, não é? Exatamente. E a alimentação não é só nutrição, não é? Temos o físico, o mental, o emocional, o ambiental, o social, temos o energético. Sim, porque depois também há aquelas pessoas, nossos colegas, não é? Que também não ajudam muito e aí tu és muito importante, outra vez muito importante, não é? Quando começam a dizer, estás a perder tanto peso, e tu só comes tudo cru, meu Deus. Aquelas depreciações que não ajudam, não é? Quem está na jornada, mas... Não é fácil, é muita pressão externa. Exatamente, e tu aí estás, não é? Sempre a gente sabe, pode estar lá, pode confiar, tem ali o suporte, tem ali, digamos que a parte, o equilíbrio para nos equilibrar dessa parte exterior que nos afeta negativamente. Vamos sempre voltar aqui à postura, vamos sempre voltar aqui à compreensão, ao espírito da jornada, ao porquê de estarmos a fazer o que estamos a fazer. Exato. E a reconectarmos com a nossa essência, não é? E o que dirias a alguém que esteja a ver este testemunho? O que é que eu diria? Eu diria que tu és uma pessoa de total confiança. É uma pessoa, és um profissional que não desilude, que está lá sempre que é preciso a dar suporte, a dar confiança, mesmo a equilibrar a nossa parte emocional e mental. Estás sempre lá, sempre lá. Não há dificuldade que nós não consigamos ultrapassar tendo o teu lado, tendo o teu suporte, a tua mentoria. Era isso principalmente que eu posso dizer a alguém. É isso. Basicamente era isso que eu tinha aqui apontado como perguntas. Mais alguma coisa que sintas soltar, que sintas partilhar? Eu só tenho de dizer muito obrigada. Gratidão, profunda gratidão mesmo, por tudo aquilo que partilhaste, que deste, no fundo, que ajudaste, porque foi muito, foi sendo dia a dia, semana a semana,
mas foi muito. Eu sinto uma gratidão profunda para contigo. Mesmo, mesmo. Muito obrigada, Juliana. Está fino então, finalizamos aqui o vídeo, não há muito mais que explorar, não é? E é isso. Saudinha. De boa.